problemas funcionais, degenerativos e até psicossociais. Agora no nosso plantão médico a gente vai falar sobre a DDF, deformidade dentofacial. Uma condição em que o esqueleto facial foge à normalidade e causa deformidades mínimas ou de projeção extrema. Como resultado, o indivíduo pode apresentar dores faciais, alteração na mastigação e até problemas respiratórios. Para a gente entender o assunto e os tratamentos, a gente conversa com o cirurgião bucomaxilo e implantodontista, Dr. Paulo Tadeu. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Tarde, Boa tarde, muito doutor. obrigado pelo Quanto convite. tempo, mais uma vez. saudade. Pois é, já fazia um tempo que a gente não vinha aqui conversar com vocês, né? E, doutor, eu acho esse assunto tão interessante, porque às vezes as pessoas têm isso, sofrem de baixa estima, Sem dúvida. sofrem com a saúde também e ficam receosas. O que eu faço? Será que isso é normal ou não? Doutor, o que são essas deformidades? As grandes deformidades dentofaciais que a gente fala, são deformidades que a pessoa tem uma dificuldade funcional mínima para poder manter uma mastigação adequada, né? Geralmente as pessoas têm ou o queixinho mais para frente, ou mais para trás, ou às vezes mesmo desviado de lado. Pode desviar para um lado, como pode desviar para o outro, né? O que a gente trata dessa forma é reposicionar os dentes na posição, que isso é o que a ortodontia faz, né? Mas às vezes não é um problema só do dente, é um problema da estrutura óssea da pessoa. Aí que vem a cirurgia ortognática, que vai reposicionar os maxilares, os ossos da face no lugar. Nossa, doutor, pessoas, por exemplo, uma dúvida, que tem rinite, sinusite, geralmente fica com a boquinha mais aberta, pode ter mais predisposto, por exemplo, a ter esse tipo de problema? Geralmente os pacientes que são respiradores bucais, ele tem um desenvolvimento comprometido da maxila. A gente olha o céu da boca deles, aquele céu da boca abaulado, né, alto, né, porque ele respira pelo nariz, o nariz desenvolve pouco e a maxila também não desenvolve, né? E esse paciente acaba tendo um déficit de respiração e muitas vezes eles têm até mesmo apneia do sono. Durante o sono tem vários episódios de apneia. Inclusive existe a indicação da cirurgia ortognática para paciente que tem apneias em nível muito alto, que é puxar os ossos da face, abrir aquela coluna de ar para que a pessoa possa dormir melhor. Então a primeira coisa que seria para fazer, doutor, tentar usar um aparelho bucal. Sim. Na verdade, a cirurgia, ela entra como uma parte do tratamento. O tratamento, a gente precisa realinhar os dentes, fazer uma prospecção de como vai ficar esses dentes, né, na boca, para que quando a gente coloque os maxilares na posição correta, eles encaixem perfeitamente. Então, tudo isso hoje, Abi, é feito com IA, inteligência artificial, com o uso de planejamento virtual. A gente consegue, no computador, manipular tudo, as posições cirúrgicas mais ou menos favoráveis e guiar todo o nosso procedimento. E aí o paciente já consegue mais ou menos ver também como é que ele vai ficar, doutor? Sim, ele já consegue ter uma prévia de como vai ficar, né? Essa prospecção nós fazemos para poder confeccionar durante o procedimento cirúrgico guias que vai nos orientar a posicionamento correto. Nossa, que né? interessante. A gente tem uma série de pontos craniométricos na face que dão uma noção do que seria dentro de um padrão e o que seria uma variável muito fora do padrão. Então, sempre que a gente faz um planejamento com uma cirurgia ortognática, nós precisamos dessa cefalometria, que é a medição de vários ângulos e algumas medidas do crânio e da face, para a gente conseguir reposicionar o paciente de volta, colocar aquilo que a ortodontia apenas não consegue, porque existe uma limitação de estrutura óssea ali. Interessante, doutor. A gente tem uma imagem aqui de raio-x. O que é, doutor? Essa é uma imagem que mostra um transoperatório de uma paciente, onde a gente olha que ele já foi reposicionado a maxila e depois vai ser reposicionado a parte da mandíbula, né?
durante a cirurgia, a gente consegue, através dessas imagens que são feitas com arco cirúrgico, já saber o quanto a gente conseguiu posicionar e quanto a gente não posicionou durante o procedimento cirúrgico. A gente reposiciona, aí é feita toda as imagens para que a gente tenha certeza que está indo no caminho certo, né? Vamos dizer, a gente faz uma checagem se estamos progredindo dentro daquilo que foi planejado. Doutor, quando a gente fala disso, a gente fala de mordida. Por exemplo, qual seria uma mordida correta? Por exemplo, o que a gente tem que pensar nisso? Então, a mordida correta, a gente pensar na boca como um sistema de mastigatório, né? Nós chamamos de sistema estomatognático, né? A digestão já começa na boca. A digestão começa com as enzimas, degradando o amido, as amilases, e a mastigação é muito importante para que aquele alimento já chegue todo triturado no estômago e facilite a degradação e depois a absorção dos nutrientes. Então, o que a gente fala mordida certa? Essa mordida tem que ter um encaixe, uma posição e um funcionamento, né? Não dá para pacientes que têm, por exemplo, o queixinho muito para frente, ele tem um déficit na mordida, déficit na mastigação, e isso vai recorrendo em outros déficits que vão aparecendo. Vai ter déficit na parte respiratória, na parte da deglutição, do sono, do posicionamento das articulações do rosto. Então, isso começa, ao passar dos anos, que se você não tratar, começa a aparecer uma série de outras complicações em decorrência dessa maloclusão. Doutor, tem uma idade certa para fazer esse tipo de cirurgia? Sim. Geralmente a gente espera que o paciente tenha completado todo o seu crescimento. Uma vez que nós manipulamos as estruturas ósseas para outras posições, se o paciente ainda estiver em crescimento, aquilo pode ainda mudar e sair um pouco do lugar. Hoje, em crianças, existe uma especialidade na odontologia chamada ortopedia funcional dos maxilares, onde precocemente, quando a gente já vê um paciente tem algum déficit, alguma maloclusão, uma prognatia ou uma retrognatia, já começamos a trabalhar esse paciente desde pequeno, com pequenos aparelhinhos, aqueles aparelhinhos móveis, que vão estimular o osso a tentar entrar no lugar. Nem sempre a gente consegue 100% do reposicionamento, mas mesmo que a gente não conseguir todo aquele reposicionamento que a gente queria, lá na cirurgia, lá na frente, quando ele já tiver crescido, desenvolvido, facilita muito, porque são poucas mudanças que a gente vai ter que fazer. Interessante. Temos perguntinha, doutor? Temos perguntinha para o doutor. Bora ver aqui, ó, da Cíntia Oliveira, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Eu fiz uma cirurgia bucomaxilofacial, mas eu tenho certeza que meu rosto ficou meio torto. Tenho medo de reparação. Vale a pena mexer nos meus parafusos? Obrigado, Cíntia, pela pergunta. Não, Cíntia, boa pergunta. A gente tem tido alguns casos de reoperação. Acontece, né? Mas tem que pôr na balança se vale a pena mexer tudo de novo, se o rosto dela ficou com alguma assimetria muito grande ou uma assimetria pequena, que pequenos procedimentos estéticos hoje conseguem corrigir sem precisar passar por outro procedimento cirúrgico. Porque, embora seja um procedimento cirúrgico tranquilo de fazer, sabe? É uma cirurgia minimamente invasiva hoje, a gente faz incisões muito pequenininhas, a gente consegue fazer cirurgias muito tranquilas, com equipamentos e materiais que causam pouco trauma, mas é um trauma cirúrgico. Então, passar por tudo isso novamente, sim, a gente tem que pôr na balança se vale a pena ou não. Às vezes, essa simetria que ficou no rosto, algum preenchimento, alguma harmonização, corrige, não precisa passar por um procedimento novamente, né? Mas se tiver um déficit muito grande, nós reoperamos, sim, isso existe a indicação. Doutor, e quem, por exemplo, tem um trauma de um acidente, pode acontecer também de precisar desse tipo de cirurgia? Geralmente, Abi, os traumas são tratados dentro de uma certa perspectiva quase igual. O que nós fazemos na ortognática, a gente faz
A gente chama de ossessecção ou uma osteotomia. Vamos dizer, eu solto os ossos e reposiciono. No trauma, o próprio trauma já fratura os ossos, né? E essas fraturas nós temos que corrigir também, repor na posição, recolocar. Nem sempre é possível colocar exatamente naquela posição. E aí depois a gente faz um refinamento futuro de uma cirurgia, reparar alguma coisa ou outra que precisa fazer. Nossa, é um trabalho muito de arte, doutor. Nós temos uns antes e depois, queria que o senhor falasse pra gente sobre eles. Coloca pra gente. Aqui, doutor, o que a gente tá vendo? Tá vendo? A gente vê um paciente classe 3, você vê que ele tem um queixinho projetado para frente, ó. E aí nós já colocamos já na posição, nós retruímos um pouco a mandíbula e avançamos a maxila desse paciente aí. E também puxamos um pouquinho o queixo para frente para dar um perfil, porque você olha que ele não tem praticamente queixo lá em cima, né? E aí, doutor, quando o queixo ele é menorzinho, ele fica mais para baixo, a nossa arcada também vai para baixo ou não? Ela vai para baixo, às vezes, ela vai pro... dependendo de quando você achar. Geralmente existe assim, a gente faz o movimento mais comum é o movimento horizontal, onde você puxa de trás para frente. Mas também há movimentos que a gente precisa rotacionar todo o sistema. Se eu rodo um pouquinho a maxila, eu tenho que rodar a mandíbula para acompanhar, né? Mas você vê, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia funcional. Sim. Mas ele traz uma estética porque ele coloca aquele paciente que tem aquele o visual comprometido, tudo, dentro de um padrão. Exatamente. De um padrão funcional que melhora automaticamente a estética. Mas em nenhum caso a gente faz esse procedimento pensando somente na estética, né? Que é saúde. Outros pacientes, ó, dá para ver bastante bem aqui, ó. Ela também é uma classe 2, né? Onde nós reposicionamos o queixo para frente. Dá para ver bem nítido que ela não tinha nada, a mandíbula dela era muito para trás. Nesse caso, nós reposicionamos no lugar e movemos um pouquinho a maxila para frente e demos uma pequena rodadinha nela no sentido anti-horário. É verdade, doutor. Ali que eu consegui entender a maxila dela mesmo, mais para trás. E você olha o papinho dela ali que tem por causa da mandíbula ser mais para trás. São alguns exemplos de pacientes que nós tratamos, que é o dia a dia nosso, esses procedimentos, né? Ó, outro paciente, olha só a diferença que dá, né? E nem eu falo, não é uma cirurgia que a gente visa a estética, a gente visa a função. Essa paciente em específico, ela tinha uma laterognatia, além de ter uma retrognatia. A mandíbula dela era para trás e era virada. Então, nós tivemos que desvirar e repor numa posição, né, mais funcional para ela que ela tivesse a capacidade de falar, de deglutir, de mastigar, respirar melhor. Mas você colocando numa posição melhor, melhorando todo esse arcabouço funcional, a gente tem um ganho estético, né? É nítido, a gente tem um ganho estético, mas como eu falei, não é o que nós procuramos, né? A visão nossa ainda é muito mais ligada à parte funcional, a saúde mesmo, né? Que vai sendo feita, né? Que a gente também tem, ó. É outro paciente classe 2 que a gente colocou de volta na posição. Doutor, como que é a recuperação? Então, a recuperação desse procedimento, nós já avisamos o paciente. Quando começou essas cirurgias, bem no início, décadas de 70, 80, eram cirurgias que tinham um pós-operatório muito dolorido, um pós-operatório difícil, porque você tinha que deixar amarrado os dentes de cima com o de baixo, a gente bloqueava. Então você ficava com a boca fechada. Até o osso calcificar e aí poder... Então a pessoa geralmente ficava aí 45 dias, 2 meses com a boca amarrada. Então a gente brincava que a pessoa fazia ortognática e ganhava um liquidificador para ela sair batendo tudo, porque não tinha como mastigar. Evoluiu de uma certa maneira isso, que hoje as cirurgias são feitas todas pela parte interna da boca, não tem nenhum corte externo mais, como era no passado. A nossa fixação dos maxilares é muito boa, é muito precisa, é feita com mini placas e parafusos de titânio.
Então a gente consegue fazer de forma que a pessoa não fique bloqueada, a pessoa pode comer novamente. Lógico que tem uma limitação inicial do que ela vai poder comer, do que ela vai poder mastigar. Não pode também sair e falar, não, vamos comer um torresmo, uma rapadura, fica complicado, né? A gente tem toda uma orientação. Junto com a gente também, nesses procedimentos, atua também fisioterapeuta, que já vai fazendo a fisioterapia desde logo pós-cirúrgico e é acompanhado para diminuir e minimizar o edema. Então, é feita toda uma preparação para que a recuperação seja a mais rápida possível, né? E menos dolorosa. Na verdade, assim, quase 100% dos meus pacientes, nenhum reclama muito de dor. Ai, que bom. Eles reclamam um pouco mais do edema, do inchaço, do desconforto. Mas dor é muito raro. Nossa, que maravilha. Doutor, tem mais uma perguntinha? Vamos Vou lá. perguntar no Instagram, porque afinal de contas, rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Mari Matos, tenho estalos no maxilar do lado direito e ultimamente estou mastigando e sentindo um chiado. Usei aparelho para corrigir a mordida, que era cruzada, devido ao céu da boca não ter desenvolvido. Preciso fazer cirurgia? Obrigado, Mari, pela pergunta. Olha, é muito comum o paciente procurar ortodontista e eles tentarem, lógico, vão levar ao máximo aquilo que eles conseguem na reposicionamento dos dentes. Tentar descruzar a mordida, tentar pôr o paciente em classe 1, que é uma classe dentro da normalidade, né? Só que existem limitações ósseas que muitas vezes não deixam você chegar com o dente exatamente, o ortodontista não consegue pôr o dente naquela posição exata. Então é preciso, sim, em alguns casos realmente precisa fazer cirurgia para complementar a ortodontia, né? E depois da cirurgia, em 90% dos casos, 99%, o paciente precisa voltar no ortodontista e fazer um refinamento da posição dos dentes, né? E agora, vamos ver com a nossa telespectadora aí, se ela precisar, ela tem que, realmente, como é uma coisa que envolve várias análises craniométricas, análise dinâmica da mordida, sobre toda a parte respiratória, ela tem que procurar um colega, realmente um bucomaxilo, para poder avaliar e ver se há realmente a necessidade. É difícil, assim, falar sem avaliar, mas caso necessite, também, né, tá dentro de uma normalidade. Boa. Você de casa, se tiver mais dúvidas, aproveita para perguntar para o doutor. O Instagram, @dr de Dr. Paulo Tadeu. O YouTube também, Dr. Paulo Tadeu. O telefone é o 12 99620 9244. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, fiquei sabendo que agora também é possível fazer as cirurgias plásticas. É isso, doutor? Então, nós somos o Conselho Federal de Odontologia, na última semana, foi nas últimas 2 semanas atrás, né, através do seu presidente, do Dr. Cláudio Miyagi, está querendo regulamentar procedimentos estéticos para que os dentistas possam fazer. Isso vem criando muita polêmica, tem muito diz que diz, alguns cirurgiões plásticos já estão se sentindo ameaçados, que o dentista vai invadir uma área que não é dele, mas eu conheço muito bem o Dr. Cláudio Miyagi, que presidente do Conselho Federal, e tenho certeza que ele está traçando uma metodologia e um modo do dentista poder fazer isso com toda a segurança para o paciente. Eu acho que o principal de todos os procedimentos que nós fazemos é o bem-estar e a saúde do paciente. E ele vai em só momento refinar, nenhum, né, nós vamos querer comprometer a saúde do paciente. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Imagina. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado.